Obrigado, Marcos. Parabéns aí pela sua brilhante explanação. Tá tudo certo, viu? É isso mesmo. Foram seus ouvidos. Bom, Pode. só complementando um pouquinho o que o Marcos falou, antes de a gente entrar na questão do MAP, Movimento Acessional Planetário, o ser humano, ele é um ser trino, uma trindade. Ela tem um corpo físico tridimensional, que é esse que nós estamos ocupando agora. Temos um campo vibracional, uma oitava acima, que é a nossa alma, corpo emocional, mental, que vibra na quarta dimensão. Nós humanos, somos seres do astral. A gente esqueceu disso. A gente acha que é o ser da superfície da Terra. Observe que todas as noites a gente tem que sair do corpo, a alma tem que se libertar, chamada emancipação da alma. Se a pessoa ficar 2, 3 noites sem dormir, ele praticamente enlouquece, porque o corpo físico é uma prisão densa para o nosso campo áurico, que vibra muito mais alto. E nós, então, quem alimenta, quem dá vida ao corpo físico é a alma, que é chamado de vários nomes, chamado de campo áurico, de aura, no espiritismo chamado de perispírito, né? Em inglês é soul, né? Quando o navio está afundando, eles emitem um símbolo chamado SOS, Save our souls, salve nossas almas, né? Então a humanidade, ela perdeu tanto o nível de consciência que ela ficou presa no nível da matéria, dos 5 sentidos físicos. Então, dentro do processo natural, a gente dorme, sai do corpo, a alma sai do corpo, né? E quando a pessoa desencarna, faz a transição, ela vai para a quarta dimensão, para o nível da alma. E existe um terceiro nível, que é um nível exclusivo do ser humano, que é o nível mental. Esse nível mental, que já é um nível cósmico ou divino, ele começa na quinta dimensão. Uma vibração, uma oitava acima da quarta dimensão. Então, é lá que reside o nosso verdadeiro eu. O que o Marcos mencionou, o eu sou. O eu superior, o meu aspecto supramental. Porque existe o mental concreto, que é o mental do hemisfério racional esquerdo, que é o racional. É isso que a humanidade vive hoje. Mas nós temos um outro mental, que é o mental intuitivo, o criativo, que ele é sintonizado como se fosse uma antena através da nossa glândula pineal, que é uma antena, na realidade, é um cristal de apatita, de acordo com a ciência, e ele sintoniza o eu superior, que vibra no nível da quinta dimensão. O planeta Terra, olha que nós somos uma gota, uma areia no deserto. Minúscula grão de areia. A pergunta que se faz é: por que nós estamos aqui? Por que nós não estamos em Marte, em Júpiter, em outra galáxia, em outra constelação? Porque o planeta Terra, ele tem uma configuração vibracional muito especial para almas que são sementes estelares virem à Terra vivenciar uma experiência num corpo físico, porque a gente passa
milhares de anos no plano astral, desencarnados. Então, esta composição, essa possibilidade de você encarnar e vivenciar o tal do livre-arbítrio, que é bem pequenininho na realidade, ele permite o seu crescimento a nível da alma. Então, à medida que, só fazendo um pequeno parênteses, as nossas almas, elas vêm das estrelas. Porque a estrela, ela, se você olha nas gerações, nas tradições antigas, as estrelas são consideradas divindades, como um Deus no céu. O nosso Sol é uma estrela e a gente só possui vida, só existe vida na Terra por causa do campo magnético do Sol. Então, as nossas almas, vamos dizer assim, puras e inocentes, como uma criancinha, que precisa ser ensinada tudo nesta encarnação. Embora ela já carregue no seu inconsciente uma carga hereditária espiritual, né, que o Marco também explorou aí, as crianças cristais, índigos, etc. Então, a Terra, ela é permite esse plantio de semeadura de almas para evoluir ao longo das encarnações, evoluir a alma. Existem, agora falando de uma forma mais abrangente, né, dentro dessa configuração magnética das constelações, existem os momentos, os vetores aceleradores da consciência. A última grande era que nós tivemos, falando aqui do mundo ocidental, foi a vinda do Mestre Jesus. Observe o seguinte, Jesus veio a esse planeta no ano 1 da Era de Peixes. Não é uma coincidência, entende? Então, ele é considerado, como Marcos já mencionou, um avatar, um mestre ascenso, um ser que transcendeu o mundo da dualidade. Né? Um dia todos nós seremos avatares, né? Cada um no seu tempo. Então, no estado do eu superior, da quinta dimensão, você enxerga esse mundo da dualidade e transcende essa polaridade que é o que domina hoje o mundo. Você vê que em termos de nação, em termos de política, em termos de... Então, Jesus, ele deu vários exemplos, né? Ele dizia assim, nas suas parábolas, eu estou neste mundo da matéria, neste mundo da dualidade, mas eu não sou deste mundo. Porque ele estava sempre conectado ao seu eu superior, pela sua internet cósmica. Quando aquele soldado romano fiou a lança no seu peito, ele na cruz, ele disse assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por que ele falou isso? Porque ele estava num estado de transcendência da quinta dimensão. Se ele tivesse na dualidade, ele xingava a mãe do soldado e mandava ele para aquele lugar. Porque esse seria uma reação de dualidade. Então, quando Jesus diz, vós sois deuses, e podeis fazer até mais do que eu faço, ele não estava mentindo, enchendo a bola de nós, todos os humanos. Na realidade, ele estava dizendo, era uma afirmação científica. Vós, humanos,
têm a capacidade de serem deuses criadores. Porque toda a criação é mental. Tudo que já existe já está criado no nível da quinta dimensão e acima, chamado de plano etérico, a caixa, registros acásticos. É como se fosse um Google Cosmos. Então, voltando ao momento planetário de Jesus, ele veio para ajudar a humanidade, principalmente a humanidade ocidental, que foi profundamente manipulada por dogmas religiosos, judaico-cristão. Então, a filosofia judaica cristã é de um Deus separado, de povo escolhido por Deus, que é o povo hebreu. Então, essas manipulações, elas trazem muita confusão mental e muita separatividade. Então, o Mestre Jesus veio trazendo um arquétipo, uma mensagem de amorosidade. Porque o ser humano, o campo vibracional que alimenta a alma humana é o coração. E você só consegue vibrar numa vibração superior, que possa entrar em ressonância com o seu eu superior, é se você tiver amor no seu coração. Então, este é um dos componentes do despertar da consciência, ter amorosidade, amor incondicional. O segundo é um processo mental de sabedoria. Quer dizer, você, para poder exercer, vamos dar um exemplo bem prático, qualquer profissão, seja medicina, engenharia, direito, arquitetura, terapia, o que for, não interessa, você precisa ter conhecimento naquilo que você exerce o seu saber. Então, a segunda componente que existe nesse processo da emancipação da alma é a sabedoria. Então, nós temos hoje, né, semelhantemente ao Marcos, do seu canal 5D, a nós também, que começamos recentemente, e há milhares de sites, de lives e de YouTubes falando desse mesmo assunto. Quer dizer, abrindo uma nova perspectiva para pessoas que estão aprisionadas em sistemas de crenças reducionistas, né? Então, como o Marco mencionou, que é uma verdade, enquanto a pessoa estiver aprisionada nas crenças de qualquer religião ou seguindo um guru, ele não despertou ainda. Porque significa que ele está faltando ainda a terceira componente de uma trindade que chama-se poder. Porque se você faça uma análise racional, se você precisa ficar debaixo do guarda-chuva de uma religião ou de um guru, você não está conectado a você, você está recebendo informações de segunda mão e com quase grandes possibilidades de manipulação, de ego, de interesses financeiros, de interesse de poder. Então, para o despertar da consciência, é necessário essas três componentes: amor, sabedoria e poder. Então, o Mestre Jesus, ele trouxe há 2000 anos essa componente chamada amor, né? O símbolo de Jesus, o seu sagrado coração de Jesus, na energia rosa, é a energia do amor incondicional. Mudou a era e
entramos na nova era de Aquários, que dura aí 2000 e tantos anos, e aí mudou a configuração magnética e surgiu um novo mestre ascenso, que é o que o Marco mencionou, a figura do alquimista Saint-Germain, que é transmutando as nossas baixas vibrações em luz. Então, por que o Saint-Germain só veio agora? Ou então, por que Jesus não continuou na nova era, já que Jesus é tão bonzinho, né? Tão querido, tão amado? Não, porque cada macaco no seu galho. Essa aqui é a realidade. O jeito que é embaixo, é em cima. Então, o momento planetário que a gente vive agora, ele tem duas componentes fundamentais a nível cósmico. É a própria constelação de Aquários, cujo símbolo no céu é um homem carregando uma jarra de água, por isso que chama Aquários, água. E também a ativação energética originária das Pleiades, da sua principal estrela, o Sol central das Pleiades, chamado cinturão de fótons, cinturão de luz. Então, o que está acontecendo agora, nesse momento planetário, é uma matriz, é uma sopa vibracional magnética quântica indescritível, que a última vez que aconteceu foi, como o Marco mencionou, 26 mil anos atrás, no giro da precessão dos equinócios. Mas acontece que nessa alta vibração de Aquários, e é por isso que veio esse sequenciamento de almas, né? Porque eu sempre penso em termos de almas progressivamente mais evoluídas, né? Criança índigo, cristal, etc., etc., tantos nomes que tem, elas são o resultado não de uma biologia genética de papai e mamãe, não. Ela é o resultado de uma genética cósmica. Por isso que essas crianças, elas são diferentes, né? Independente da genética de pai e mãe. Tanto é que tem pais ignorantes, analfabetos, e as crianças iluminadas, né? Então, dentro deste espectro vibracional inédito, desconhecido e contundente, a humanidade não está preparada para isso. Então, esta falta de sintonia cósmica, desta ressonância magnética com o momento atual, ela requer ações que acontecem naturalmente. Por exemplo, né? O Covid-19. Covid-19 não é o Deus, né, querendo punir a humanidade. Não, na realidade é o quê? É a humanidade completamente enlouquecida, desconectada da realidade cósmica, que permitiu, pela sua baixa vibração do seu campo áureo, ela permitiu entrar em ressonância com o Covid e com outros vírus que sempre estiveram aí. Vocês lembram, não esqueçam, a última grande pandemia que aconteceu foi há 100 anos atrás, 1918, chamada gripe espanhola. Ela é chamada de gripe espanhola erradamente, porque, na verdade, essa gripe surgiu nos Estados Unidos, como no exército dos Estados Unidos. E o primeiro país que identificou o vírus foi a Espanha, há 100 anos atrás. Aí ficou o nome de gripe espanhola, do jeito que alguém chama o Covid de vírus chinês, né? Porque foi descoberto na China. Então, por causa desta falta de conexão
ao eu superior, ao espírito, que é a nossa realidade essencial, né? Porque se a gente não se conecta ao nosso eu superior, que é o nosso direito, eu digo, a encarnação está perdida. Não adianta nada você ter amealhado, juntado bilhões de dólares. Não serviu para nada. Porque nós estamos no momento de olhar como é que está indo a minha alma. Porque o corpinho físico tem data de validade, não é muito longa, não. Então, por conta deste momento caótico, gerado pela humanidade, né? E aí você vê problema ambiental, de conhecimento geral, ele é causado tudo por quem? Por uma humanidade pouco consciente. Então, dentro deste projeto celestial de ajuda da humanidade, é que nós temos visto o despertar de uma grande gama de pessoas e também de lideranças espirituais que atinge milhões de pessoas, principalmente vindo da Índia, né? A gente tem o Bhagavan, o seu centro lá, tem a filha dele, um ecrã, e vários outros. A gente tem pouco contato aqui no Brasil com esses outros movimentos que existem na Rússia, na China, existem em todos os lugares. Então, o MAP é MAP, Movimento Ascensional Planetário. Este programa, ele é quase que como uma continuação da terapia pleiadiana que nós recebemos, canalizamos em 2006, de seres de luz, pleiadianos, que estão ajudando a humanidade, como tem sirianos, arturianos e vários outros, do bem, né? Porque também tem os do mal. Eles estão ajudando a humanidade a harmonizar o seu campo áureo. E o principal fator de harmonização do campo áureo são os seus chakras, que são os seus vórtices magnéticos, que fazem a conexão entre o seu campo áureo e o planeta Terra e o Sol. Eu gostaria de convidar vocês, que amanhã a gente vai falar exatamente sobre esse assunto, às 10 horas, no Instagram, no meu Instagram, que se chama Eduardo Chian Carrocha, tudo junto, como está aí meu nome, Eduardo Chian Carrocha. Você simplesmente entra lá na hora e automaticamente você assiste. Ele é aberto. Então, amanhã a palestra é sobre o espectro da consciência, os vários níveis de consciência que cada ser humano tem, em função da ativação dos seus chakras. É um negócio muito interessante. E aí você, inclusive, vai poder avaliar com muita facilidade, fazer a sua autoavaliação de como é que anda o seu nível de consciência de 1 a 7, né? Que é em função da abertura dos chakras. Então, voltando ao MAP, Movimento Ascensional Planetário, ele é muito simples, aparentemente, onde você invoca seres de luz que trabalham em várias dimensões. O trabalhar é vibrar em várias dimensões. Então, é como se fosse uma sessão holística de frequência de luz que é feita por um terapeuta credenciado, né? Mas ela é um presente destes seres de luz para qualquer ser humano fazer autoaplicação. Não é que você vai fazer aplicação nos outros como é um terapeuta. Ele é para você. Mas você pode transmitir este conhecimento
espalhar esse conhecimento para outras pessoas, de tal maneira que as outras pessoas também façam as suas autoaplicações. Ele é de uma simplicidade incrível, como são as coisas divinas, né? É um presente divino. Então, você invoca. Existem, antecipando, né? No meu YouTube, Eduardo Chianca, tem 3 ou 4 vídeos escrito MAP, que foram as lives que nós fizemos recentemente, e explicando em detalhes o procedimento do MAP. E quem quiser entrar no nosso site, depois eu vou pedir para o Raul e para o Marcos colocar os nomes, os links. Então, se você entrar no nosso site, Frequências de Luz, que é o nome da terapia, frequênciasdeluz.org, tem lá a parte de material descrito, né? Esqueci o nome agora. Publicações. Então, tem lá as publicações, então, uma das publicações, você vai ver lá o mapa. Está lá escrito, por escrito, além dos vídeos que já estão no YouTube. Okay? Então, a pessoa, antes de dormir, né, está preparada para dormir, fez as suas orações pessoais, se tiver, então você invoca esses seres de luz. Os pleiadianos, só para dar referência, você invoca através de um mantra, que o mantra é Aloha. Você fala 3 vezes Aloha, Aloha, Aloha. Ele vai trabalhar limpando, purificando o seu campo áurico, os seus chakras. Uma outra invocação é para seres do astral, da 4ª dimensão, chamado, o mantra são 3 palavras, Akita, Mani e Yo. 3 vezes. Akita, Mani, Yo, Akita, Mani, Yo, Akita, Mani, Yo. E você invoca os sirianos, cujo mantra é Ia Yuma. 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E aí você coloca as suas intenções, focalizando mais aquilo que você acha que atrapalha a sua evolução espiritual. Por exemplo, se a pessoa é vingativa, se é ciumenta, se é raivosa, se é outros fatores emocionais, etc. Então, você pode direcionar o trabalho dessas consciências para que atuem mais fortemente no seu campo áurico, no seu campo vibracional, harmonizando as suas energias. E o papel principal dos sirianos, que são seres da 6ª dimensão, são consciências de Sírios, da estrela Sírios, eles trabalham o cérebro reptiliano, que é no cerebelo, que nós temos uma memória que fica aqui atrás, na altura da nuca. O cerebelo, ele traz os registros, as memórias inconscientes de nossa infância e de vidas passadas, como um fator de proteção. Na realidade, é isso, é um poder instintivo de sobrevivência. Então, mas a gente acaba sofrendo muito hoje, na vida presente, por conta desse desequilíbrio dos traumas. Então, a pessoa sofre um estresse, e o estresse, que é um chefe que reclamou alguma coisa, ou uma pressão de trabalho, seja lá o que for, ele já associa a traumas de 500 anos atrás, que ele morreu numa guerra, ou morreu soterrado, seja lá o que. Então,
nós estamos totalmente disponíveis, né? Tanto no meu YouTube, como no site, no WhatsApp, que vai aparecer aí também, de tal maneira que, se você tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco, se o que já está disponível, tanto em vídeo do YouTube como no site de Frequências de Luz, se não for suficiente para você, tá bom? Então, são já 18 horas. Essa era a nossa mensagem. Eduardo, a Carmelita está perguntando aqui para você. Ela pergunta assim: como terapeuta integrativa, eu posso aprender esta terapia para auxiliar meus pacientes? Sim. Tudo bem, Carmelita? Então, em tempos normais, né, a gente tem ensinado, feito a formação de terapeutas em vários países, em todo o Brasil, desde 2006. Então, hoje, nós temos mais de 1.000 terapeutas que foram credenciados por mim. Mas existem vários instrutores que eu iniciei ao longo desse tempo, tanto aqui no Brasil como em outros países, como na Europa, na Ucrânia e muitos na Rússia. Mas, por conta da pandemia, a gente suspendeu esse treinamento de terapeutas. Mas estamos pensando em fazer um curso teórico, né, usando alguma plataforma tipo que já está disponível, e a gente fica pendente apenas a iniciação. Eu já coloquei a intenção, se eu posso fazer a iniciação, que é gravar um símbolo através dos olhos, né, da pessoa. Até hoje só foi tudo diretamente, né, olho no olho. Mas eu estou consultando aí meus amigos pleiadianos se essa iniciação ela pode ser feita remotamente, tipo pelo WhatsApp, ou algum outro processo de vídeo, tá certo? De qualquer maneira, nós temos o nosso livro, Frequências de Luz, que explica a terapia, e também no nosso YouTube tem uma demonstração real da terapia Frequência de Luz nível 1. Atualmente são 9 níveis. Então, Carmelita, dá uma olhada lá no meu YouTube, Eduardo Chianca, e você vai ver. E entre em contato comigo pelo WhatsApp, ou alguma outra coisa, e a gente dá mais detalhes, tá bom? Muito obrigado. Ok, Eduardo, muito bom a sua palavra. Você é uma voz e uma autoridade nesse assunto de abertura da consciência. Isso eu já sei há muitos anos que eu te conheço, desde 2006, 2007. Agora, já temos algumas perguntas aí. Vamos ver aí os nossos monitores aí, quem que está na tela, quem que vai fazer algumas perguntas. Ou eu já posso ler a pergunta, ou vai alguém perguntar por vídeo? Um minuto. Vai alguém? Vai alguém entrar ao vivo ou vai só pelo chat? Vai alguém ao vivo? Vamos ver. Vamos aguardar. Eu tenho uma pergunta aqui que eu posso ler e que eu já vi aqui. Inclusive é da Carmelita também.
Ela diz assim: a Operação Storm tem alguma coisa a ver com a espiritualidade? O que são as manifestações #Save the Children tem a ver com essa operação? E com toda essa tensão, segunda pergunta dela, tensão e conflito dos países poderosos, corremos o risco de uma terceira guerra? O que a Canalizações fala sobre isso? Bom, eu vou responder primeiro, depois eu passo até a palavra para o Eduardo, para ele também dar a posição dele. Em primeiro lugar, esse canal é um canal de espiritualidade, é um canal que fala sobre a vida na quinta dimensão, procura mostrar essas verdades que estão chegando para as pessoas, ajudarem as pessoas a passarem por esses momentos. Mas eu também não posso... Então, ele ser um canal de espiritualidade, ele não entra num aspecto político, e nem num aspecto muito profundo, por exemplo, geoeconômico ou geopolítico, tá certo? Ele não é um canal que tem nenhuma ideologia, ele não fala sobre esses assuntos, mas eu vou responder aqui de uma forma bastante, já que você perguntou o que a espiritualidade fala disso, alguma forma que dá para compreender sem entrar diretamente no aspecto político e no aspecto partidário, ok? A guerra é espiritual. Existe uma guerra espiritual de espíritos do bem contra o mal. Essa guerra, ela já começou desde 1987, assim com mais firmeza, no plano astral. Então, a Confederação Intergaláctica, vocês vão ter que dar um Google aí para pesquisar novos nomes que eu estou falando, que eu vou falar aqui. A Confederação Intergaláctica, comandada por um desmembramento da mônada do ser de luz do Arcanjo Miguel, chamado Astar Sheran, comanda as naves planetárias da cor prateada que estão expurgando todos os seres desencarnados da quarta dimensão que não têm uma quantidade de luz necessária para conviver numa quinta dimensão. Então, a guerra é lá em cima, primeiro. E essa guerra lá em cima praticamente já terminou. Ela está, assim, no seu derradeiro momento. Lá em cima nós já ganhamos. Agora, veja bem, os seres da não-luz também estão encarnados. Tem muitos encarnados aqui, como eu mostrei, né? Pelo menos 1% aí dominando o planeta. E esses seres da não-luz encarnados também têm o seu tempo para deixar o planeta, se eles não se converterem para uma nova era, uma nova consciência voltada para de volta ao Criador, ao grande arquiteto do universo, tá certo? Então, aqui dentro da Terra, no planeta, na vida real, isso aí vai acontecendo aos poucos, dentro do tempo certo. O que eu posso dizer que com a entrada do novo governo americano, já havia aí o Exército e as Forças Armadas americanas já mapeado uma série de projetos e de programas contra, primeiro, o narcotráfico mundial e contra também sequestro das crianças. Quando eu falo Save the Children, eu não quero dizer salvar essas crianças sequestradas, não era nesse aspecto. Era salvar as crianças índigos e cristais que, porventura, vêm aqui sem uma assistência espiritual por parte dos pais, ou dos avós, ou dos parentes. Mas também cabe aqui, Save the Children, já que você tocou no assunto, salvar essas crianças que são sequestradas. Tem uma pergunta que eu vi aqui também da Cláudia, preocupada aí com isso, mas acho que a resposta serve para a Cláudia também. Então, veja bem, existe, por exemplo, no Brasil, 40 a 60 mil crianças por ano que são sequestradas e ninguém sabe o paradeiro delas e ninguém acha essas crianças, tá certo? Existe nos Estados Unidos 800 a 900
milhões de crianças por ano sequestradas. Não, milhões não, 1.000. Aqui são 60 mil no Brasil. Nos Estados Unidos são 800 mil, 900 mil por ano, pelo menos a última estatística que eu vi. E quando esse novo governo do Trump entrou, ele ativou essa operação que já estava iniciada desde 2015, em processo de planejamento das Forças Armadas, e Storm quer dizer o quê? Tempestade. Ou seja, uma tempestade vai acontecer em função dessas crianças desaparecidas da América. Aí, essa tempestade, essa operação, ela foi levada para o planeta inteiro, ou seja, 26 outras nações que eu tenho informações aderiram a essa operação e também querem saber por que as crianças daquelas nações são sequestradas. E no final do ano passado foi preso Jeffrey Epstein, não sei se vocês ouviram falar, e descobriram debaixo do Central Park. Tudo isso ainda é uma coisa que só é falada em sites não muito abertos, mas alguma mídia eu já vi falar. Eu já vi, por exemplo, o Leão falar, aquele curitibano que tem um programa, acho que no SBT, falar da Operação Storm, e parece que uma outra mídia também aí, o Fox News já tem falado também, mas a coisa está muito fechada. Então, o que vier, que venha. Se vier para o Brasil, melhor ainda. Eu acredito que se vier no Brasil, vai começar pela Amazônia, né? Tanto é que nós temos um vice-presidente que está comandando uma operação lá na Amazônia, né? Pode ser também que tenha alguma coisa a ver com isso, tá certo? Não quero me acrescentar muito mais informações, porque muitas vezes as coisas estão ainda muito em sigilo e você sabe que tem muita coisa sendo censurada nos canais da rede social, tá certo? Quanto a você falou da guerra mundial, se existe alguma possibilidade, eu gostaria de dizer o seguinte: o que nós temos no momento são o que a geopolítica mostra para nós, que nós temos alguns conflitos regionais localizados no planeta Terra. Um deles é o da Venezuela, que todo mundo conhece. Parece que a 4ª Frota Americana está estacionada lá no Caribe, também fazendo um ancoramento, uma proteção lá, para que lá tenha um desfecho que seja bom para o povo da Venezuela, né? Também existe na região da Caxemira, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, a região da Caxemira tem um conflito lá que já vem de anos entre a Índia e a China, é na divisa, e tem também um pedaço da divisa do Paquistão. Lá, outro dia mesmo, houve troca de pontapés e socos, né? Numa madrugada lá, um invadiu a fronteira do outro e andaram trocando tapas e beijos. Beijos não, tapas lá. Sem armas. Então, isso aí é uma coisa que também não é uma coisa que preocupa como sendo um evento mundial. Existem os mares do sul da China, muito falado aí, onde a China quer lá dominar várias ilhas, várias ilhotas, junto com o Vietnã, junto com as Filipinas e outros locais lá. Mas também não é uma coisa assim que eu acho que é de muita preocupação. Aquele conflito entre Israel e a Palestina, lá na Palestina, com os Hamas, com o Hezbollah, houve uma notícia muito boa semana passada, ou essa semana, que houve um acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita. Isso já é muito bom. Os muçulmanos fazendo contratos diplomáticos com o Islã, né? Tá certo? Então, essas coisas estão acontecendo. Eu acredito que não vem guerra mundial, porque os seres galácticos, os nossos irmãos lá de cima, não vai deixar ninguém apertar o botão de uma bomba atômica. Eu tenho certeza absoluta. E eu vou viver para ver isso ainda. Tá certo? Eu não sei se eu respondi, não posso entrar muito em detalhes, eu sei muito mais coisas do que eu estou falando, mas, infelizmente, como não é um canal político, não é um canal que trata desse assunto, eu apenas respondi as perguntas dentro do que a espiritualidade está fazendo. A espiritualidade, o que a gente recebe aí de informações lá de cima, que ela está cuidando de tudo isso. Ela sabe de todos esses conflitos e está com as suas
vamos dizer assim, sua frota ou suas pessoas de luz, aqueles 144 mil Kumaras que Sanat Kumara deixou aqui antes dele sair do planeta, tá certo? Eles estão aí espalhados no Brasil e estão ajudando com que tudo isso seja solucionado. Eu tenho certeza de uma coisa, lá em cima o mal já acabou. Eu não vou falar de Illuminatis, eu não vou falar de nova ordem mundial, eu só vou dizer o seguinte: a guerra é entre o bem e o mal, é espiritual, na quarta dimensão praticamente está encerrada, não entra mais nenhum ser de não-luz de outras orbes na órbita da Terra, ela já está blindada pela frota e praticamente o mal já está sendo transladado lá, já está sendo finalizado na quarta dimensão, essa guerra espiritual. Agora só falta fazer a limpeza no planeta Terra, que é no planeta todo. Nós não podemos dizer onde é. E essa operação Storm parece que é uma coisa que está ganhando dimensões mundiais, tá certo? E vai ser pelo bem. E, obviamente, a espiritualidade também está ajudando e está por trás disso, tá? Porque os governantes têm que ser da luz. Se eles não forem da luz, não tem uma mudança para a quinta dimensão do planeta. Nem passa para a nova era, tá certo? Então, eu gostaria que o meu amigo pudesse completar alguma coisa que eu falei sobre esse assunto aí. Vai lá, Eduardo, a palavra é sua sobre essas duas perguntas aí, bastante interessante.